Bem-vindos, eu sou Felipe Acker, quem não conhece, coordenador do curso de Matemática Aplicada. E olho para vocês, vocês são a primeira turma de novo. Sabe que o curso de Engenharia Matemática começou em 2020 e teve uma semana de aula e interrompeu. Então, essa disciplina é cálculo infinitesimal 1, que é cálculo 1, conhecido na intimidade como cálculo 1. Tem uma diferença em relação ao cálculo 1 da matemática, da estatística, da engenharia, da física, da computação, que esse aqui é mais difícil, tá? É mais puxado. É uma decisão. E espero assim, o ritmo deve ser mais... O ritmo na universidade é mais puxado do que no colégio, bem mais puxado. Mas existe o gesto salvador. Quando você não estiver entendendo alguma coisa, levanta o braço, peça para eu fazer alguma coisa. Não se envergonhe. Todos os colegas vão ficar felicíssimos, porque eles também não estão entendendo porra nenhuma. Então você não precisa ficar assim, não estou entendendo e tal. Não, você vai ser o herói da turma. Tá? Então, é o padrão. Normalmente você não está entendendo, alguém não está entendendo. Na verdade, a gente já devia ter uma página do curso com todas as informações, mas esse ano eu estou meio relapso, mas vai ter. Por enquanto, para ter uma ideia assim, do curso, você pode entrar na minha página. Aliás, isso não é matemática. Faz o seguinte, eu mandei algum e-mail para... Todos vocês receberam algum e-mail meu, normalmente, e embaixo, lá no final do e-mail, embaixo do meu nome, tem um link que é para a minha página. E lá tem links para todos os cursos que eu filmei, gravei, teve página recentemente, para os vídeos do YouTube e tudo. Então você procura lá, Cálculo Infinitesimal 1, tem 2020, porque 2020 teve 3 vezes. Acho que só tem 2 filmadas, e 2021, então vocês têm lá informações, tem em algum lugar secreto, tem um link para onde você pode baixar os PDFs dos livros que são referência do curso, que são o livro do Curran, o livro do Spivak e o livro do Apostol. Daqui eles têm outros livros, então procurem lá. Oi? Tem algum nome específico do livro? É que eu fiquei com preguiça. O Curran é Differential and Integral Calculus. Acho que o Spivak é... O Apostol, acho que é cálculos. Esse aqui é... Esse aqui existe uma versão que eu acho que é a que tem o PDF. Pode usar um ou outro. Eu acho que o PDF que a gente tem distribuído é esse. Esse daqui, existe uma tradução para o português
que acho que a última impressão é de 1971, alguma coisa assim. De qualquer maneira, o Qur'an é um livro antigo. Os 3 livros são muito bons. Eu não vou seguir exatamente nenhum deles, mas são as boas referências. E, bom, eu divido os livros em 3 categorias. Tem o Qur'an, que é a Bíblia. Tem livros tipo Spivak Apostol, que são livros teóricos, com boa teoria. Depois tem uma multidão de livros de cálculo, centenas. Né? Alguns são bons, alguns são mais ou menos, alguns nem tanto, mas podem ser úteis para vocês também. Né? E tem... isso assim, basicamente, tá? Normalmente a gente deve ter Bom, vai ter teste toda semana, acho que incluindo esta. A ideia é assim, minha ideia é a gente ter aula segunda, quarta, ter um teste para vocês fazerem em casa, que deve ser entregue até sexta ao meio-dia, e sexta a gente discute o teste. Não? Ah, sim, porque quem é da engenharia matemática não recebeu minha mensagem, é verdade. Mas alguém me lembra de mandar para o grupo Telegram o link, que aí todo mundo vai ter. Normalmente teria um grupo Telegram dessa turma também. Então, mas em princípio, assim, a gente vai ter esse ritmo semanal e a gente deve ter, eu ainda não pensei direito, 3 ou 4 provas. Quer dizer, alguma sexta-feira, em vez de ser o teste, vamos ver, alguma semana, em vez de ter o teste, vai ter a prova. Tá? Tipicamente também a prova tem 24 horas, 12 horas, sei lá, um número grande de horas para fazer. Né? E é isso. Bom, em termos de prova, mas o professor não se interessa muito por prova. Né? O professor já passou no curso, então... Eu me interesso pela prova. A prova é uma maneira de fazer, de saber o que vocês aprenderam, mas principalmente de fazer vocês estudarem e principalmente fazer vocês pensarem, porque na hora da prova é a hora que você tem que se virar, então tem que pensar também. Mas, bom, começando o curso, eu também não pensei direito o curso, mas acho que a gente deve começar pelos números, pelas figuras. Eu estou meio pensando em fazer um apanhado de a quantas a gente anda, assim. Vocês aprenderam, né, números, claro, aprenderam outras coisas, números, álgebra, números. Vou começar assim, por números e geometria. Os números básicos, né, vou pensar assim na Grécia Antiga, Pitágoras, Euclides, Arquimedes e tal. Então, tinha os números naturais, tinha a geometria. Mas era uma geometria de retas e círculos. Basicamente, assim, a geometria que a gente estuda, que era que os gregos faziam, que era retas e círculos. Bom, tinha até podia ter justificativas filosóficas para trabalhar só com retas e círculos, mas retas e círculos é o que dava para fazer, né? Quer dizer, você consegue traçar retas, círculos, você consegue traçar, figuras mais complicadas já estão meio fora de alcance. Mas os caras desenvolveram um bocado de matemática por aqui.
tem alguns impasses, né? Alguns probleminhas que surgem aqui, vamos dizer assim, Grécia Antiga. Um dos impasses célebres, assim, marcado, é que em algum momento teve uma peste, uma epidemia, alguma coisa, e foram atrás do oráculo saber o que devia ser feito, e o oráculo mandou duplicar o templo de Apolo, se não me engano, que era um cubo. Então, tinha um cubo, disseram, não, vocês têm que fazer um cubo que seja o dobro desse. E acho que eles primeiro duplicaram o lado, aí deu 8, aí depois se tocar, não, é 8 vezes maior, por isso que não está dando certo e tal. E aí significa você ter vamos dizer, um lado A aqui, então você tem que ter um lado B aqui, né? Fazer um cubo maiorzinho aqui, lado B, de maneira que B3 igual a 2A3. E parece que essa foi a primeira vez que se parou para pensar no seguinte, que havia uma certa crença assim, que a gente de certa forma tem, né? Quando você mede, milímetro é tão pequeno que quando você mede alguma coisa, você diz, tem tantos milímetros. No fundo você sabe que não é bem assim, mas havia uma certa crença que seria sempre possível, dados os dois segmentos, pensar assim, encontrar um certo padrão, de maneira que esse daqui seria um número inteiro de vezes esse daqui, e esse daqui seria um outro, vou roubar um pouquinho, número inteiro de vezes esse daqui. De maneira que significaria mais ou menos, vamos dizer, se você fizer essa unidade, né, a razão entre esses dois caras aqui, né, se esse daqui é B, esse daqui é A, B sobre A, seria, vamos dizer, A vamos chamar isso, vamos chamar aqui de U, para ficar, então, esse daqui é A, é igual a P vezes U, e B seria Q vezes U. De maneira que se você fizer B sobre A, acho que eu vou botar aqui porque funciona melhor pensando em P sobre Q. B sobre A seria P vezes U sobre Q vezes U, que seria P sobre Q, que é um número racional. Então você teria aqui que B é igual a P sobre Q A, o que significaria aqui, que B ao cubo igual a P sobre Q A ao cubo. E isso vai nos dizer que... a gente pode aqui supor, claro, quando você tem aqui P sobre Q, P e Q inteiros, você pode supor que isso daqui não tem fatores comuns, senão você simplifica até ficar sem fatores comuns. Né? Acredito que todos aqui já tenham xingado algum professor ou alguma professora por terem resolvido um problema e não terem simplificado no fim e terem perdido ponto porque não simplificaram. Não sei se aconteceu com vocês. Comigo eu me lembro de acontecer, mas de certa forma foi para dizer, é um preço que a gente paga para fixar bem isso, que você sempre pode simplificar, né? Bom, mas então, só que a gente tem aqui, vamos dizer, a gente pode fazer assim, né? P sobre Q botar ao cubo é igual a 2A ao cubo. Então, o A ao cubo aqui vai sumir, né? Você vai ter P3 sobre Q3 igual a 2. O que significa que P3
igual a 2Q3. O que significa que P3 é par. Só que é uma conta, acho que é relativamente simples, né? Se você tiver um número par, o cubo é par, mas um número ímpar, o cubo também tem que ser ímpar, né? Se você fizer 2K mais 1 ao cubo, você desenvolve isso aqui, vai ter 2 em todos os caras, mas tem um 1 ao cubo que sobra aqui. Então, vai dar um múltiplo de 2 mais 1. Então, se P3 é par, então P é par. P é igual a um certo 2K. Só que aí, 2Q3 é igual a P3, que é igual a 2K ao cubo, que é igual a 8K3, e aí, ó, Q3 vai ser par. Né? Aqui você vai ter Q3 igual a 4K3. Então, Q3 é par, então Q é par também. Mas, olha, eu já tinha simplificado. Então, P e Q não podem ser os dois pares ao mesmo tempo. Então, recapitulando, né? Supõe que toda vez que eu tenho dois comprimentos, eu posso ter alguma unidade que mede os dois. Quer dizer, isso aqui, se eu pegar um número bem pequenininho, eventualmente, eu consigo que esse daqui seja um número inteiro de vezes esse, e esse daqui seja um outro número inteiro de vezes esse. O que significa que a razão entre os dois é um número racional, da forma P sobre Q. Isto significa, bom, aí eu digo, bom, mas eu P sobre Q, esse aqui é um número inteiro, inteiros positivos naturais, na verdade, então eu posso simplificar e garantir que esses caras não têm mais fatores comuns. Só que na hora que eu jogo nessas contas aqui, eu concluo, esse é a soma, eu concluo que P sobre Q ao cubo é 2, então P3 sobre Q3 é 2, P3 é par. Só que nenhum número ímpar elevado ao cubo dá par. Então, P tem que ser par. Só que quando P é par, aí eu tenho 2Q3, é um certo 2K ao cubo, e aí eu tenho que Q3 também vai ser par. E aí Q também vai ser par. Então, tem alguma coisa errada, porque eu já tinha simplificado, e a única coisa errada, que pode estar errada aqui, é essa hipótese de que duas grandezas são sempre comensuráveis. Quer dizer, o que significa, em linguagem moderna, né, que se eu pegar a razão entre esses dois caras, ela não é um número racional, é um número irracional. Tá? Claro, né? Quer dizer, ele podia ter olhado direto e ter dito, bom, se B sobre A ao cubo é igual a 2, então B3 é igual a 2 a 3, tirando a raiz cúbica, B é igual a raiz cúbica de 2A. Só que não existia raiz cúbica de 2, nada, tá? Mas, quer dizer, isso equivale, no fundo, a dizer que se você tirar a raiz cúbica de 2, ela não vai ser um número racional. Não pode ser representado como um quociente de dois números. O problema é que os gregos, hoje a gente meio que sabe, bom, raiz cúbica de 2 é um número que é maior que 1 e é menor que 2, porque 1 ao cubo dá 1, 2 ao cubo dá 8. Então, vírgula coisa. Aí você vai lá, testa 1,1, entre 1,1 e 1,2 e tal, vai testando e vai produzindo casas decimais. Mas isso não existia, os gregos não tinham numeração de posição. Eles achavam que realmente um número, para eles, era uma coisa, número inteiro, ou então uma razão entre números, deveria ser uma razão entre números inteiros, e ponto. Então isso gerou uma crise. Uma crise considerável. Tem
o raiz quadrada de 2 também não é racional, a demonstração é igual, mas a raiz quadrada de 2 é fácil você construir, pelo menos, né? Você pega, bota um aqui, ângulo reto, e esse cara é raiz de 2, Pitágoras. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2. Então, esse aqui é raiz de 2. Esse raiz cúbica de 2 ainda é pior. Você não consegue construir ele com régua e compasso. Embora não tivesse ao alcance, talvez, dos caras daquele tempo, provar isso. Paradoxalmente, isso é um resultado de geometria, que você não consegue construir raiz cúbica de 2 com régua e compasso. Quer dizer, se eu te der um compasso e uma régua, você usando só meios lícitos, cara, você pode roubar um pouco, mas sem roubar, simplesmente fazendo interseções de retas e círculos, tirando paralelas e tal, você não consegue construir raiz cúbica de 2. E isso, paradoxalmente, é um resultado que depende de muita álgebra. Bom, isso deu um certo nó lá para os gregos. Quer dizer, de qualquer maneira, aqui você já tem dois problemas, né? Você tem um número que você não pode construir com régua e compasso, um comprimento, e você tem um número que não é um número, devia ser um número. Eles fizeram uma coisa assim, eles separaram a ideia de número da ideia de grandeza e fizeram uma coisa super sofisticada que deu conta do negócio, mas é pesado. Assim. A coisa vai ficar mais simples, né, depois com a numeração de posição. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos dizer assim, Grécia, vamos botar assim, Grécia, só como referência. Retas e círculos. Aí a numeração de posição é uma coisa difícil, assim. Uma vez caiu na minha mão um livro sobre coisa dos números, e eu fiquei sabendo que só tem 4 povos que chegaram à numeração de posição. Tem os chineses, os indianos, que deram os nossos algarismos arábicos, eu nunca sei se são os assírios ou os babilônios, mas acho que são os babilônios. Mas isso foi descoberto muito depois, que eles tinham lá um sistema de numeração de posição de base 60, também os maias. Os maias tinham um sistema de numeração de posição também. E a numeração de posição, a gente aprende, mas é uma coisa sofisticada, né? Repara, o que quer dizer, né, quando você pega assim, raiz de 2, aí isso é 1,4, acho que 4, e tem mais coisas aqui. Repara que isso daqui é 1 mais 4 décimos, mais 1 sobre 10 ao quadrado, mais 4 sobre 10 ao cubo, mais alguma coisa sobre 10 à quarta, mais alguma coisa sobre 10 à quinta, mais... E é uma soma infinita. É meio estranho. Imagino que se apertar todo mundo aqui sobre soma infinita, é possível que a maioria de vocês diga, peraí, o negócio de soma infinita realmente não está muito claro para mim. Mas você sabe isso desde algum tempo já, né? Um número, esses que a gente usa no dia a dia, os nossos números já são uma coisa mega sofisticada. E que também já era, os gregos já tinham esbarrado nessa questão, né? Tem uns tantos paradoxos, o mais bonitinho assim, aquele
do Aquiles, o guerreiro Aquiles vai sair correndo atrás de uma tartaruga. Né? E aí a ideia é que, bom, ele anda mais rápido que a tartaruga, mas quando ele, vamos pensar assim como um pouco, quando ele chega aqui, a tartaruga já andou um pouquinho. E aí ele vai ter que chegar, andar até aqui. E aí a tartaruga já andou um pouquinho. E aí, pô, então ele não vai pegar nunca, porque quando ele chega onde a tartaruga estava, ela não está mais lá. Isso é o que você mostrou no começo, não são comensuráveis. Hã? Isso é o que você teria mostrado no começo, não são comensuráveis. Não, não é questão de não ser comensurável aqui, não. Aqui é realmente, tá certo? Que eu acredito firmemente que boa parte de vocês não vai conseguir me dizer onde é que está. Tem alguma coisa errada. Eu sei que o Aquiles, ele anda mais rápido que a tartaruga, ele vai lá e pega a tartaruga. Mas aqui esse argumento, não é nem que ele pega, porque pega dá a impressão que ele pode esticar o braço e pegar mesmo, se ele chegar pertinho. Né? Mas se você pensar assim, você tem uma partícula que sai daqui com uma velocidade V e outra que sai daqui com uma velocidade W, e W é menor do que V. Então essa partícula vai alcançar essa. Mas o argumento é esse, que quando aqui você está no tempo inicial, T0. Aí quando você chegar aqui no tempo T1, essa aqui já andou para cá. E aí quando você chegar aqui no tempo T2, essa aqui... Oi? Mas aí, nesse caso, estaria considerando a posição da partícula estar em determinado momento, não tipo a partícula no momento que está, não? Não, eu estou dizendo só o seguinte, olha. Esse cara daqui, embora ele ande mais rápido, ele vai precisar de um certo tempo para chegar aqui. Mas aí esse outro já não está mais aqui, então ele vai precisar de mais um tempo para chegar aqui. Mas aí, então, o que está sendo considerado aí é no espaço que, no ponto que a partícula, tipo, no espaço que a partícula ocupada em determinado momento, não onde a partícula está. Não na partícula em si. Sim, ele não vai chegar, a questão não é dizer que ele vai chegar aqui, mas que ele vai, essa está andando mais rápido, e uma hora essa daqui vai ultrapassar essa. Eu estou dizendo que não ultrapassa nunca, porque para ultrapassar, para chegar onde a outra está, vai ter que passar por onde ela estava. Aí depois vai precisar andar mais um pouco, depois vai andar mais um pouco. Então sempre tem mais um pouquinho para andar. Então me explica onde é que eu estou errando aqui. Acho que... Oi? Uhum. Beleza, mas deixa eu ver aqui o que foi. Você está entendendo? Eu estou querendo, claramente eu estou tentando te enganar, porque chega, né? Mas eu estou dizendo, olha só, mas não chega, porque para chegar nesse, vai ter que passar por aqui, que é onde ele estava. Mas quando chega aqui, ele não está mais aqui. Então vai ter que andar mais um pouco. Mas aí esse cara já andou mais, então vai ter que andar mais um pouco. Mas aí você está fazendo uma conta meio estranha. Hã? Não, eu estou simplesmente dividindo esse tempo que leva para chegar, o tempo que esse leva para alcançar esse, eu estou dividindo em infinitos pedaços. Eu acho que assim você não está terminando o processo. Porque, por exemplo, vamos supor, como é cada vez menor, a gente está analisando cada vez menos tempo que ele vai percorrer. Então é como se a gente estivesse meio que parando o tempo na corrida. Primeiro, vamos supor, passou 10 segundos, depois 5, depois... até o ponto que você está parando o tempo, em milésimos de segundo de diferença. Ele não percorre o tempo todo da corrida para ver ele passando. Ué, mas sempre tem mais... Se eles não terminassem o processo da soma, eles só fossem a soma até o momento que ele alcança a Não, mas nesse negócio, em nenhum momento que você parar, se você parar em algum, vamos dizer, na milionésima vez, ainda falta um pouquinho.
Então, não pega. Hã? Pois é, mas e aí? Hã? Se você, por exemplo, não diminuir o tempo, continuar contando os intervalos do mesmo tempo. Não, não é o mesmo tempo, o intervalo é cada vez menor, realmente. E se aquilo da. Tá, acho que ainda teve uma vez que, uma situação um pouco diferente dessa, que falou, por exemplo, se um projétil vai atingir uma parede. É bem parecido, só que Tem que passar pela metade. Só que se você for considerar que, tipo, você foi dividindo cada vez o espaço pela metade. Então, o projétil começa com... Como é que é? Como é que a gente fala? Percorre. Metade do caminho. Depois ele percorre metade. A mesma situação, você vai ter infinitos intervalos de tempo. A gente não está somando tudo, a gente deve estar desconsiderando algum pequeno espaço a cada corrida. Vem cá, vocês acreditam que raiz de 2 é isso aqui? Não, mas raiz de 2 é essa soma infinita, né? Então, se você somar uma infinidade de caras aqui, dá um número finito. Tá certo? Você está somando uma infinidade de parcelas. Para você conseguir o raiz de 2, com essa representação, significa escrever esse número que está entre 1 e 1,5, né? Mas ele é uma soma infinita. É uma soma infinita, mas dá um resultado finito. Por que vocês não conseguem acreditar que essa soma de infinitos pedaços de tempo vai dar finito? Vocês não entenderam direito isso aqui, não. Você acredita que eu posso somar infinitas parcelas aqui e ter um número finito. Mas aqui eu te digo, olha, você vai somar uma infinidade de parcelas e vai dar infinito. Por que vai dar infinito? eu acredito que vai dar finito. Sim, mas repara, para resolver esse impasse aqui, você tem que ter superado essa fase de dizer, não é verdade que quando você soma uma infinidade de parcelas, isso dá um número infinito. Porque o fato de ter uma infinidade de parcelas, vamos fazer assim, ó. O que é a soma de uma PG? Vamos dizer assim. Então, você tem aqui, ó, um número, aí você vai multiplicar por um número Q menor que 1. Então, vamos dizer, tem Q vezes ele aqui. Tá? Então, aqui você tem A, aqui você tem Q vezes A. Aí, vamos fazer assim. Então, agora, eu pego esse Q vezes A, faço aqui 45 graus, aqui eu tenho Q vezes A, e aqui, esse aqui é Q2 vezes A, aqui é Q vezes A, que é igual a esse, aqui tem 45 graus. O problema está nas nossas parcelas, a gente está passando, e toda vez que a gente está passando, a gente perde alguma coisa. Porque se a gente analisasse esse movimento da tartaruga inteiro, o movimento de Aquiles inteiro, ele passaria. Não, mas tudo bem. Não, mas a questão é a seguinte, olha só, está aqui, A, Q vezes A, então aqui tem QA. Depois, agora aqui, Q2 vezes A, QA, a altura aqui, né, Q2A. Então, você bota mais 45 graus aqui, né, e aí agora você tem Q3 vezes A. E vai seguindo, vou botar aqui a reta de 45 graus, ó. Daqui não passa. Isso daqui é a soma da PG. Soma da PG, PG infinita. Vocês aprenderam. Cai no Enem? PG? Soma de PG infinita? Cai.
E vocês acertam. Está implícito na soma da PG, explícito, né? Que você soma infinitas parcelas e obtém um número finito, que você até calcula, né? Porque esse daqui, ó, esse daqui é o A, esse daqui vamos dizer, X aqui, né? E X sobre A mais X é igual a quê? Ou se você disser, esse daqui é a soma, S, esse daqui é S menos A, né? Então S menos A sobre S é igual a Q, então S menos A é igual a Q vezes S, então 1 menos Q vezes S, esse aqui é A, é igual a A, e S é igual a A sobre 1 menos Q, que é a fórmula que vocês sabem de cor. Mas está aqui. Estou desenhando, estou vendo. Mas isso implica eu acreditar que a soma de infinitas parcelas pode dar um número finito. Mas, assim, algebricamente, a gente só define a soma de um número finito de parcelas. Então, a gente precisa de uma nova definição do que é uma soma infinita. Que eu diria assim, né? Se você fizer a sequência das somas finitas, né, elas são a sequência que está aumentando para essa daqui. Eu chamaria que essa daqui é o limite dessas daqui. Mas repara, então, a própria definição do que é um número, a própria soma da PG e a solução para o paradoxo de Zenon passam por você dizer, olha, não está escrito em lugar nenhum que se eu somar infinitas parcelas tem que dar infinito. E certamente aqui eu enxergo que eu posso somar essas infinitas parcelas que não vai dar infinito. E eu tenho uma boa razão para dizer que essa soma dá isso daqui. Então, isso aí é a matemática do limite. Né? Então, aqui você tem Grécia, retas e círculos. Aí você tem aqui, posso dizer assim, basicamente, Europa, né? Século XVI em diante, né? Tem duas mudanças aqui, ó. Aqui são números naturais. Então aqui tem a primeira coisa é que você vai passar para os números reais. O que vai ser repara que os gregos, quando eles esbarraram lá no raiz de 3, raiz cúbica de 2, raiz de 2 e tal, nos números irracionais, eles não tinham uma representação para esses números. Agora, por conta da numeração de posição, a gente consegue criar uma representação em termos de algarismos para esse número, embora exija uma infinidade de casas decimais. Mas isso é super importante para você dizer, não, isso aqui é um número. É um número. Os outros números têm um número finito de casas decimais. Na verdade, você até se dá conta que, na verdade, não é nem tão radical assim, porque 1/3 é um número, já era para os gregos, mas também vai ter um número infinito de casas decimais. Você só escreve 1/3 na base 10 com infinitas casas decimais. Então, aqui, ó, a gente vai precisar, quer dizer, a gente reconcilia a ideia de medida
números reais, precisa de limites. Repare que esses números aqui são os números de contar. Quando a gente quer os números de medir, parece que os racionais servem para medir, a gente descobre que eles não servem. Os números de medir são os números reais. Mas eles exigem passagem ao limite. E tem uma outra coisa que acontece aqui, para superar os retas e círculos, que é a geometria analítica. Com a qual todos estamos habituados, né? Você tem gráfico, tempo e qualquer coisa, né? O pior das coisas tem sido o número de mortos e o número de infectados na pandemia, mas você tem cotação do dólar, né? Posição contra tempo, você tem, sei lá, quando eu acompanho meu canal do YouTube, aí tem um vídeo lá, o número de visualizações, também é um gráfico assim, e aí tem um detalhe que depois eu queria comentar, mas tem essa mudança aqui. Isso daqui é o território, cálculo, vou botar infinitesimal mesmo. Aqui é um período de ouro da matemática, e a gente tem um segundo período de ouro da matemática que começa por aqui e vem até hoje, e que eu acredito que está em fase de uma certa superação. Porque tem muitas coisas que a gente faz aqui com limites e tal, que de certa forma são uma aproximação em que, por exemplo, pensa só, você tem um modelo de matéria feita de partículas. Então, quando você pensa qualquer, sei lá, uma barra de ferro, uma barra de madeira, lá o que seja, ela, na verdade, você está enfileirando moléculas ali. Ela não é contínua. Então, quando a gente pensa no contínuo, na reta ideal da geometria, dos números, de certa forma é uma aproximação, porque acaba sendo mais fácil você trabalhar com uma reta que tem infinitos pontos e é contínua, do que com uma reta que tem 10 elevado a 20 e tantos, 10 elevado a 30, sei lá, uma coisa dessa ordem de grandeza de pontos. Só que, de uns tempos para cá, a gente tem um computador que começa a poder lidar com números muito grandes. E aí, eventualmente, pode ser mais interessante você aproximar uma coisa que tem 10 elevado a 30 pontos por uma coisa que tem 10 elevado a 10 pontos. É muito menos, mas é grande e pode dar uma boa aproximação. Então, hoje a gente está começando a, de certa forma, voltar para fazer as contas que eram impossíveis, né? E isso no currículo dos nossos cursos se reflete no fato de que vocês vão estar nesse período fazendo duas matérias que são base para isso, que é o cálculo 1 e a computação 1. Então vocês meio que vão estar aprendendo um bocado da matemática desse período, que está ainda florescendo e tudo, mas que já atingiu um nível de sofisticação bastante alto, e ao mesmo tempo aprendendo a trabalhar de uma maneira que é um pouco diferente disso. É claro que isso se entrelaça, quer dizer, o cálculo aqui, ele usa essa geometria aqui, porque você, essencialmente, o cálculo pensa que você está aproximando isso aqui. E quando você trabalha com estatística, com ciência de dados e tal, você tem uma grande massa de coisas e você usa isso aqui como uma aproximação também.
Então, não é que, vamos dizer, esquece isso aqui, como diria Camões, cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta, esquece esse e vamos aqui, agora esquece esse e vamos para o computador. Não, tem uma certa progressão. Oi? Geralmente em simulação computacional, quando você requer uma grande quantidade de números onde você precisa trabalhar com vezes com números de casas decimais suficientemente grandes, tipo 16 dígitos, porque à medida que o tempo vai passando numa simulação, o erro de propagação ele vai aumentando. Então, acaba se propagando já para os primeiros dígitos. Né? Você ter a necessidade de você fazer o cálculo com uma determinada precisão, passa a ser tão importante quanto você ter uma aproximação do teu resultado, porque na verdade no final a tua aproximação pode não bater. Não, tudo bem. Até porque esse tipo de problema que você está falando também tem a ver, em muitos casos, com você estar pensando o problema no contínuo e estar pensando o discretizado como uma aproximação do contínuo. Mas, de certa forma, você pode dizer, não, mas o contínuo não existe. E aí você vai direto para o discretizado. Aí as leis são outras. Porque também, repara que também nós aqui temos um mundo muito pensado a partir da mecânica clássica, em que você tem leis, vamos dizer, da física clássica. Você tem a mecânica, tem o eletromagnetismo, que tem leis muito bem estabelecidas e que você, de certa forma, acredita que se você tem os dados iniciais e tem as leis, você prevê o futuro. Porque você tem as fórmulas da física fechadas. Sim. Não, mas não é só isso, você tem leis. Mesmo que você não tenha a solução exata, você tem uma lei e você tem teoremas que garantem que com aquelas leis existe uma solução, que se você começar aqui, você vai ter aquela solução. Mesmo que você não consiga calcular, tem isso. Ou você pode dizer, olha, não é assim, não tem leis. Você acreditar, né, por exemplo, sei lá, na ciência de dados é bem isso, quer dizer, você está tentando modelar coisas, fenômenos, né, o que você vai querer comprar, que depende de tantas coisas assim que eu não consigo formular uma lei que diga como é que, vamos dizer, se eu souber os dados que eu consigo saber sobre você, eu vou saber o que você vai comprar na semana que vem. Então eu sou obrigado a pensar de uma outra maneira. Então tem porque essa matemática aqui, ela está muito adaptada aos fenômenos físicos simples. Né? Você pode dizer, não, mas na verdade não é assim, é a mecânica quântica e tal, mas ainda está um pouco dentro disso. Mas quando você pensa nos fenômenos sociais, nos fenômenos biológicos e tal, você começa a dizer, espera aí, acho que não vai ser exatamente assim. Então nós vamos estar nesse semestre aprendendo a lidar com essas coisas aqui e ao mesmo tempo aprendendo a lidar com o computador e nós vamos, assim como para lidar com isso aqui, a gente precisa ter conhecimentos dos números naturais, da geometria clássica, também para lidar com o computador, os conhecimentos daqui vão ser importantes. O que provavelmente vai acontecer é o seguinte, isso aqui atingiu um grau de sofisticação tal que se você entrar aqui, pode ser que você nunca chegue aqui. Então, tem horas que você diz, não, tá bom, preciso ver o que eu realmente preciso saber aqui. Aqui também vai ser a mesma coisa. Se você continuar nisso aqui, você pode nunca precisar botar a mão no computador. Mas você precisa botar a mão no computador. Então você vai ter que aprender o fundamental aqui para poder ir em frente. Tá? Então, é um pouco... Isso para dizer, talvez para dizer o seguinte, até alguns anos atrás,
eu diria para vocês assim, ó, cálculo 1 é a matéria mais importante do primeiro período. Hoje, eu já digo assim, olha, eu chamei o Bernardo é o melhor professor que eu tenho. Vocês viram, ele não é tão grande assim, mas quando vocês crescerem, tentem ser que nem ele. O Bernardo é realmente... E pedi para o Bernardo aula de computação, não pedi para o Bernardo aula de cálculo. Entendeu? Porque computação agora é muito importante. Mesmo que você pense assim, não, eu sou um poeta da matemática, mesmo assim, hoje já se está trabalhando para o computador demonstrar teorema. Há algumas décadas, estava se trabalhando para o computador jogar xadrez, e quando ele ganhou do campeão mundial, ele disse, opa, então, provavelmente daqui a algum tempo a gente vai ver o computador demonstrando teoremas, e você vai dizer, opa, né? Tem coisas acontecendo. Então, o nosso curso vai trabalhar aqui. E talvez, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir são as somas infinitas. O que é uma soma infinita? Então, vamos dizer, eu vou admitir que a gente sabe algumas coisas, porque eu poderia dizer, não, vamos começar construindo tudo do zero e tal, mas vou admitir que a gente sabe algumas coisas, mas vamos pensar assim, somas infinitas. Talvez, assim, para esquentar, né? A primeira coisa talvez seja a soma da PG. PG. Então, tem 1 mais Q elevado a N, né? Isso aqui é uma soma. Tem várias maneiras de fazer isso. Eu estou pensando em... Não sei se vai funcionar se eu fizer assim, chamar isso de S. Se eu fizer Q vezes S, vai dar Q mais Q2 mais Q elevado a N mais 1. Isso aqui é Q vezes S. Então, talvez se eu fizer esse menos esse, né? Esse menos esse, se eu fizer esse daqui de baixo menos o de cima, vai ficar Q elevado a N mais 1, menos 1, tá certo? Esse Q corta com esse Q, esse aqui corta com esse, sobra esse aqui, menos esse. Né? Isso daqui, então, é Q S menos S, que é igual a Q menos 1, vezes S, então S é igual a Q elevado a N mais 1 menos 1, sobre Q menos 1. Então, eu até podia fazer a mesma coisa com a soma infinita. Né? Podia até dizer assim, ó, se eu fizer 1 mais Q elevado a N, mais toda a vida igual a S, aí eu multiplico isso aqui por Q, e aí eu teria Q mais Q2 mais Q elevado a N mais 1 igual a Q vezes S, só que aqui, esse daqui, na verdade, é esse daqui menos 1, né? Tá? Porque é infinito, então todos que estão aqui também. Tá? Quer dizer, se eu disser, escrever esse cara assim, Q mais Q2 mais Q elevado a N mais Q elevado a N mais 1, aqui tem o Q elevado a N mais 1, isso é igual a Q vezes S. Então, se eu fizer esse menos esse,
né? S menos QS é igual a 1. E então, 1 menos Q vezes S é igual a 1. Então, S é igual a 1 sobre 1 menos Q. Mas eu não vou fazer isso, embora tenha feito, porque ao fazer isso eu já estou admitindo que esse cara existe e que eu posso operar com ele. E isso está meio subjúdice. Eu estou querendo exatamente... Porque quando você começa a operar com coisas assim, por exemplo, né, se eu fizer assim, 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais etc. igual a S. Então, se eu fizer assim, isso aqui vai dar 0 mais 0 mais 0 mais 0 igual a S. Mas se eu fizesse assim, ó, eu podia, vamos dizer assim, botar 1 mais menos 1 mais 1 mais menos 1 mais 1, uma coisa assim, né? E vou somando cada um aqui, aí vai dar 0, 0, 0, mas sobra 1. Então, eu poderia dizer que S é 0 e que S é 1. Então, operar com somas infinitas pode ser delicado, a gente tem que pisar com cuidado. Então, eu preciso primeiro, pelo menos, essa daqui funciona, essa daqui não funciona. Por quê? Porque essa existe e essa não existe. Isso aqui não é um número, não é porque uma coisa que você soma, né? Se você vai somando aqui, se você somar o número par de parcelas dá 0 e o número ímpar dá menos 1, né? Não, dá 1, desculpa. Né? Então, por mais que você some, às vezes dá 0, às vezes dá 1, às vezes dá 0, dá 1, então não tem um limite. Né? O limite devia ser uma coisa assim que você, quanto mais você soma, mais perto você está dele. Aqui você não vai estar perto de ninguém. Né? Então, uma coisa é você operar. Depois eu vou mostrar que mesmo quando você tem o limite, tem certas coisas que se você fizer também são duvidosas. Mas, então, aqui ó, o que eu quero pensar é o que é, né? Vamos dizer assim, eu tenho uma sequência AN. Então, essa sequência, podemos começar de 0 ou de 1, dependendo do caso. Tá, para mim, 0 vai ser natural quando for bom para mim que ele seja. Quando não for, os naturais podem começar em 0 ou em 1, conforme a minha conveniência. Então, vamos começar aqui em 1. Quer dizer, aqui você tem A1, A2, A3, A4, A5 e tal. E eu quero definir isso aqui. Então, a minha proposta é a seguinte. Eu vou fazendo as somas parciais. Então, eu defino assim, ó, S1 é igual a 1, S2 é igual a 1 mais A2, S3 igual a 1 mais A2 mais A3. E, em termos de computacionais, eu digo que Sn mais 1 vai ser igual a Sn mais An mais 1. É a fórmula que me permite iterar. Então, na verdade, eu tenho a sequência das parcelas e eu tenho a sequência das somas. E eu quero saber, porque, repara, assim, acho que para essa soma existir, é preciso que essas parcelas tendam a 0. Né? Porque se as parcelas não tenderem a 0,
eu somo uma coisa grande e aí eu altero a soma cada vez, né? Então eu tenho que estar somando coisas pequenininhas. Mas mesmo as somas tendendo a zero, pode ser que esse negócio, essas parcelas aqui, não tendam a um número finito. Vamos discutir isso depois. Então, a minha questão é a seguinte, né? Eu vou dizer assim, que a soma A1 mais A2 mais A3 mais toda a vida é igual ao que é o limite, eu vou escrever assim, quando n tende para infinito, do Sn. Quer dizer, se o Sn tender para algum, ainda não defini nada, porque o que é tender, né? O que é o limite, o que é esse cara, mas seria essa a ideia. No caso aqui, quando todas as parcelas são positivas, eu acho que eu consigo pensar assim, ó. Eu tenho aqui 0, então aqui eu tenho o A1, e esse é o S1. Aliás, vou botar assim, botar aqui o A1, S1, A2, S2, A3, S3, etc. E aí eu vou somando. Imagina que eu tenho aqui um número S e que eu vou somando e nunca passo daqui, que é exatamente o que a gente viu naquele desenho que eu fiz, né? Você vai somando e nunca passa de um certo tanto. Ou quando você caminha daqui em direção à parede, você anda metade, mais a metade, mais a metade, mais a metade, mais a metade, mas a soma sempre é menos do que a distância inicial até a parede. Então, olha só, se tiver um número mais para cá, tá ok? Vocês não param daqui, então esse daqui não é a soma, porque esse daqui está mais perto de ser. Então, primeira coisa, né, se tiver um número aqui, vamos dizer assim, um S barra aqui, vamos pensar assim, S menos epsilon. Esse cara não pode ser a soma, porque a soma é esse. E se ele não é porque algum Sn passou daqui. Alguma hora passa. E, ao mesmo tempo, eu sei que os Sns nunca passam desses. Então, eu vou dizer assim, ó, isso aqui significa, esse limite daqui é igual a S primeiro. S, vamos pensar assim, a n maior ou igual a zero para todo n. Porque, claro, eu podia estar somando, subtraindo, ia complicar um pouco, mas né, S é maior ou igual que Sn para todo n. O maior ou igual é uma precaução, porque se os ANs poderiam ser zero às vezes, e de repente eles podiam ficar todos iguais a zero, e aí pararia a soma. E segundo, se eu pegar um número menor que esse, que eu vou escrever assim, se eu pegar um epsilon maior que zero, né, para todo epsilon maior que zero, existe um n0 tal que Sn0 é maior que S menos epsilon. Tá? Então, seria isso. Está aqui o S, ele está acima de todos. Oi? Eu perdi esse é ao contrário. Esse cara aqui? Não, o outro. Esse aqui? O é ao contrário. Ah, existe. Existe. Esse está assim aqui é tal que. Então, para todo lado, se falar com zero, existe o n0 Tal que. Tá? Quer dizer, se eu dou. Na verdade, eu podia dizer para todo S barra menor que S. Mas eu vou dizer assim. Tá? Então, se eu pegar um epsilon maior que zero, eu vou ter S menos epsilon. E aí eu vou ter um Sn0 aqui que me garante que esse cara não é o cara que eu estou procurando. Hã? N0. Tá legal? Então, pelo menos para somas de números positivos,
Isso seria a minha definição. E aí eu posso, por exemplo, mostrar que a soma da PG é aquilo mesmo. Tá claro? Eu estou pensando, então, somas de termos positivos. Oi? Isso aí é a soma de uma PG ou não? Não, isso aqui é uma soma qualquer. Tá? Eu pego uma sequência de números positivos, porque quando eu escrevo raiz de 2, não é uma PG que eu estou somando. Então eu já posso pensar isso, eu pego números positivos, aí vou somando. Está aumentando. Se aumentar toda a vida, a soma é infinita. Mas se em algum momento... Se em algum momento não, mas se eu tiver a garantia de que tem uma parede que dali não passa, então essa soma vai ter que ser finita. Pode ser que não seja aquela, mas se tiver um cara aqui, que ele é uma parede, não passa daqui, e se eu garantir que qualquer coisa menor do que ele não é uma parede, passa, então a soma é essa aqui. Tá? É uma definição. Quer dizer, eu estou introduzindo, eu aprendi algebricamente a somar dois números, depois eu somo 3, 4, 5, 10, 1000, quantos números eu quiser, uma quantidade finita, mas eu não aprendi a somar uma quantidade infinita. Agora, pelo menos para números positivos, eu estou dando uma definição. Oi? Mas esse número não necessariamente tem uma relação entre eles. Não, eu estou dizendo assim, é uma definição geral. Números qualquer, só que o seguinte vai ser sempre maior ou menor do que o anterior. Não, esses são positivos. A soma seguinte vai ser maior. Entendeu? As parcelas são positivas, então as somas crescem. E elas crescem. Elas podem crescer para o infinito, que é a nossa intuição. Quer dizer, se você soma uma infinidade de parcelas, vai para o infinito. Mas a gente já pode ver, ó, que se a gente pegar, né, pegar aqui AN é igual a, vamos pegar assim, pegar um número Q e disser que AN é igual a Q elevado a N. Então a gente acabou de provar, né, que o SN é igual a 1 mais Q2 eu vou, agora aqui, o N vai começar em 0, tá bom? Aqui eu quero que o N comece em 0. Aí eu tenho 1, é o A0, então esse aqui é o A0, A1, A2, etc., até Q elevado, vou botar N menos 1. Então esse aqui é o S, N menos 1. Então eu vi que esse cara é Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Eu fiz essa conta. Bom, como Q é menor do que 1, eu vou escrever isso assim, né? Isso é 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Fica mais bonitinho assim, né? Então, positivo, positivo. Que eu posso escrever assim, ó, isso aqui é 1 sobre 1 menos Q menos Q elevado a N sobre 1 vezes 1 sobre 1 menos Q. Então, olha, primeiro, todas essas somas estão abaixo desse número. Segundo, essa parte aqui, ó, como Q é menor que 1, 1 sobre 1 menos Q é um número fixo. E o Q elevado a N tende a 0. Porque eu tenho um número menor que 1, entre 0 e 1. Então eu pego ele, o quadrado, o cubo, vai diminuindo, diminuindo, tende a 0. Então isso aqui tende a 0. Para ser mais explícito, né, se eu der um epsilon qualquer maior do que 0,
eu posso garantir que, para n suficientemente grande, isso daqui vai ser menor do que epsilon. Tá? Se precisar, até posso fazer a conta, se eu souber quem é que. Então, eu estou exatamente nessas condições aqui. Se eu pegar 1 sobre 1 menos q, pegar esse cara daqui, eu posso ter 1 sobre 1 menos q menos q elevado a n, 1 sobre 1 menos q, que vai ser o Sn aqui, vou botar assim, N0 aqui, Sn0, e ele vai cair aqui, se o N0 for bem grande, quer dizer, isso aqui vai ser menor do que esse epsilon. Então, eu tirar isso, fica acima de eu tirar epsilon. Tá? Então, com isso, eu tenho uma definição do que seja a soma infinita, e eu tenho uma demonstração, que eu não fiz todos os detalhes, mas que seria essa conta aqui, mas uma demonstração de que esta soma aqui dá isso. Tá legal? Quer dizer, eu na verdade, aqui eu fui de certa forma mais explícito, né? Eu disse, isso daqui tende a zero. Então, esse daqui é esse menos alguma coisa que tende a zero. Quando n tender para infinito, isto daqui vai ser isso e isso daqui vai tender a zero. Tá? Repara que isso está incluído no pacote, né? Quando eu escrevo raiz de 2 é igual a 1 mais 4 décimos mais 1 sobre 10 ao quadrado mais 4 sobre 10 ao cubo mais coisa assim, isso não é uma PG. Mas, o que acontece? Quando eu somo aqui 1,4, 1,4, etc., até aqui a enésima casa decimal, o que sobra para cá é menor, né, do que... Porque o maior que eu posso ter aqui é 9,99999, né, que seria 1 aqui, o 0 aqui. Então, quando eu somo até aqui, até a enésima, né, esse aqui corresponde a 10 elevado a n, 1 sobre 10 elevado a n. Então, o que sobra para cá é menor que 1 sobre 10 elevado a n. Então, se eu somar até a enésima casa decimal aqui, agora tem mais algarismos aqui, mas a soma do que está aqui, no máximo, né, o maior que poderia ter aqui seria 99999, eu estaria jogando fora tudo isso. Mas isso daqui é 9 a partir da enésima primeira casa decimal. Então, a soma dessas coisas aqui é 1 sobre 10 elevado a n. Porque aqui é 0, esse cara daqui é 0,000099999, tá? Então, a diferença entre esse daqui e o certo, que não tem todos os caras aqui iguais a 9, é menor do que esse cara daqui, que é 1 sobre 10 elevado a n. Então, se eu somar até a enésima casa decimal, eu cometo um erro menor que 1 sobre 10 elevado a n. Tá? Então, mas aqui é uma coisa interessante, porque no caso da PG, vamos dizer, por exemplo, eu poderia escrever aqui um número qualquer, ó. Eu poderia escrever assim o número 0, 1, 0, 1, 001, 0001, 00001, tá certo? Não é uma dízima periódica, porque eu estou
aumentando o número de zeros aqui, é um número que eu não sei. Talvez eu saiba, não sei. Não está claro aqui que número é esse. Mas não importa. Isso aqui tem uma soma finita. É um número. Na verdade é isso. Se você chutar algarismos aleatoriamente aqui, de 0 a 9, em cada um para cada casa decimal, você vai ter um número, é um número. E você sabe que se você parar num certo ponto, o número que você teria difere de você ter parado ali, menos que 0,001 aqui. É o erro. Então, é legal que você pode criar um número que você não tem como exibir, mas você sabe que se você truncar, o erro é menor do que tanto. E é um pouco essa a ideia aqui. Na verdade, eu não quero provar que uma soma de parcelas que eu conheço dá um número que eu conheço. Em geral, o que você vai fazer quando você resolve um problema? Você vai, a cada passo da sua solução, encontrar um novo número, um novo algarismo que você soma ali. E você não tem a fórmula disso. Você vai calculando. E vai somando. E a soma total seria você poder fazer isso eternamente. Então, a única coisa que importa é o seguinte, eu sei calcular aproximadamente, existe um número que é a soma, que eu não sei qual é, mas eu sei que se eu quiser calcular esse número com um erro menor do que tanto, eu tenho que somar até um certo ponto. Então, resolver problemas aproximadamente é muito isso. Você vai criar um algoritmo. É diferente, né, de você tem uma equação, você vai lá e diz x igual a 3 dividido por 5. Resultado das suas contas. Fez um monte de contas e deu isso. Pode ser uma coisa mais complicada, mas está lá o número. Frequentemente, num problema de verdade, você vai dizer, olha, o meu número é o limite dessa sequência aqui. E a cada passo eu produzo uma nova solução aproximada e eu garanto que se eu ficasse eternamente, lá no final dos tempos, eu chegaria na solução perfeita. Mas se eu abrir mão de ter uma solução perfeita e disser, eu quero uma solução que difere da perfeita menos do que 10 elevado a menos 30, então eu sei que se eu parar na, sei lá, quingentésima iteração, eu tenho. Aí, claro que depende, cada caso é um caso, pode ser que você descubra que para ter uma solução aceitável, você vai ter que fazer tantas iterações que você vai morrer antes do resultado aparecer, e aí você vai ter que reavaliar, né? Ou pode ser que você tenha exatamente uma coisa assim, para ter uma solução maravilhosa, você tem que fazer poucas iterações. Exemplos que nós vamos aprender nesse curso. Vocês já pensaram como é que a máquina de calcular calcula o seno de algum ângulo? Hã? Uma máquina de calcular. Imagina que você tem uma máquina de calcular e você dá um ângulo X. Por exemplo, π sobre 4. Π sobre 4 não, porque aí você sabe fazer, mas uma coisa assim. Tá? Aliás, π sobre 4, né? Quando você faz assim, você sabe que se você calcular os senos e os cossenos até aqui, você tem todos, né? Porque, vamos dizer, se você quiser o seno desse ângulo daqui, ele se você pegar esse igual aqui, ele é igual ao cosseno desse. Então, se você souber todos os senos e cossenos até π sobre 4, você basicamente consegue todos. E a pergunta é, como é que a máquina de calcular funciona? Mas como que calcula?
Entendeu? Se eu te desse um ângulo, sei lá, 0,05. Faz o quê? Tipo, se você precisa calcular um ângulo, você não sabe o ângulo, né? Não, mas aqui eu tenho o ângulo, eu quero o seno. Ah, você quer seno. É. Primeiro você admite que o raio Hã? é 1. Sim, o raio é 1. Você bota aqui, raio 1. Aí o 0,05 ou uma coisa, olha, você marca o ângulo aqui, aí esse raio aqui é 1 e você quer esse cara aqui. Eu posso contar para vocês que existe, é um negócio de alta tecnologia, e nas máquinas de calcular, se você olhar lá dentro, tem duendes. São duendes irlandeses, fabricados na China, que eles botam esse ângulo aqui, depois eles medem isso aqui com precisão absoluta. Por isso que é tecnologia muito... Oi. Hã? Mas aqui, vamos dizer, se você estiver aqui assim, não é tão simples assim, né? Mesmo assim, qual é a precisão? Talvez como a gente não tem capacidade de produzir esses duendes maravilhosos, que precisa de biotecnologia para fazer os duendes pequenos e tudo, então, a gente pode aprender um pouco de cálculo e saber o seguinte, que se você pegar o ângulo X, né, medido aqui, X, aqui raio 1, você botar aqui X é esse comprimento, então o seno de X é igual a X menos X3 sobre 3 fatorial, mais X5 sobre 5 fatorial, menos X7 sobre 7 fatorial, mais, e é uma soma infinita. E que quando x está abaixo de π sobre 4 é menos que 0,8. Então essas potências de x diminuem, e isso daqui é maravilhosamente... Se você parar aqui, já está bom a beça. Então a gente pode, em vez de usar a biotecnologia para produzir os duendes irlandeses e tudo, a gente pode usar um pouco de matemática e mandar calcular. Mas, por enquanto, vamos dizer, então eu já estou adiantando que essas somas infinitas, por exemplo, vão conseguir quebrar o nosso galho para calcular o seno. Mas eu queria dar um exemplo, um outro exemplo, que é o seguinte: imagina que eu queira somar 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto. E essa soma aí? Caras são... Alguém tem horas aí? Oi? Vai ser infinita? Hã? 20 vezes 3. Vai ser infinita? Aham. Aham. Tá certo? Você está somando coisas cada vez menores, né? Oi?
Os pares, o quê? Assim, 1/2, mais 1/4, mais 1/6, esse assim, mais 1/8, etc. Tá. Ah, só as potências de 2, está dizendo? Ah, tá. Então, as potências de 2. Tá. E daí? Tá, essa soma daqui dá 1. Se você somar essa PG aqui... Hã? Então, eu vou botar 1 aqui também. Tá, então aqui dá 2. E o que mais? Bom, essa parte deu 2. Mas isso é uma parte, né? Como são 20 para as 3, eu vou propor uma outra coisa, que você tem 1 mais 1/2, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais 1/6, mais 1/7, mais 1/8, mais 1/9, mais 1/16, mais 1/17, mais 1/32. E olha aqui, aqui você tem 1. Aqui você tem meio. Aqui, ó, 1/3 é maior que 1/4. Então, isso daqui é maior que 2/4. Aqui você tem 4 parcelas. E essas aqui são maiores que 1/8. Então, isso aqui é maior que 4/8. E aqui você tem 8 parcelas. E a menor delas é 1/16. Então, isso aqui é maior que 8/16. E aqui você tem 16 parcelas. E a maior é 1/32. Então, isso aqui é maior que 16/32. E, portanto, essa soma é infinita. Embora você esteja somando coisas cada vez menores. Surpresa, né? Porque você pode somar coisas cada vez menores, mas muitas coisas pequenas podem, às vezes, dar uma coisa grande. Tá? Mas a gente pode... Então, entendeu? Mas a gente pode colocar a questão assim, e se eu botar ao quadrado? E aqui a gente tem 1 mais 1/2 ao quadrado. Aqui, ó, é quase igual. Só que aqui dá para fazer uma coisa diferente. Você pode pegar esses dois aqui, e aí o maior é esse. Então, isso aqui é menor que 2 vezes 1/2 ao quadrado. Agora aqui, ó, o maior é esse. Então, isso daqui é menor que 4 vezes esse. 4 vezes 1/4 ao quadrado. E agora aqui, até 1/15 ao quadrado, o maior é esse. Então, isso é maior, ele é menor que 8 vezes esse. E assim você vai.
Só que aqui, então, ó, você tem 1 aqui, mais 1/2, mais 1/4, mais 1/8, depois vai ter um 16avos, e isso daqui é 2. Então, essa soma daqui vai ser menor que 2. Repara que eu estou usando a soma da... então, eu já estou entendendo o seguinte, eu sei somar PG. É só o que eu sei usar, somar é PG. Agora eu já estou usando a soma da PG para me mostrar, primeiro, que se eu somar 1 sobre N dá infinito, mas se eu somar 1 sobre N2 dá finito. E as duas, né? Você está somando termos que tendem a zero. Então, o fato dos termos tenderem a zero não garante nada. Porque você pode ter uma sequência AN, que os termos todos tendem a zero e a soma dá finita, mas também pode ter os termos todos tenderem a zero e a soma dá infinita. E eu tenho certeza que em algum teste, alguma prova, eu vou colocar uma armadilha e vocês vão cair e vão dizer que a soma dá finita porque o termo geral vai para zero. Que é tão atraente essa armadilha, assim. Mas o fato é que, claro, se o termo geral não for para zero, não tem como convergir. Mas se o termo geral vai para zero, pode ainda acontecer de convergir e acontecer de não convergir. E essas são as somas com as parcelas todas positivas. Porque eu posso fazer uma outra soma interessante, que é embora eu não tenha definido a soma de... Essa aqui era 2 a 3. Vou fazer a 4. Seria o seguinte... Você pegar... Oi? Mas o termo geral, por exemplo, se você primeiro, ele não vai para zero? O sobre N vai para zero. Mas o que a gente acabou de mostrar é que o somatório, a gente usa esse sigma aqui, somatório de N igual a 1 até infinito, de 1 sobre N é infinito. E que o somatório de N igual a 1 até infinito, de 1 sobre N ao quadrado, é menor que 2. Aí a gente pode pensar assim, ó, e se eu fizer 1 menos meio, mais 1/3, menos 1/4, mais 1/5, menos 1/6, mais... Aliás, a título de curiosidade, em algum momento talvez a gente consiga mostrar, eu tenho poderes para saber isso. Isso daqui, essa soma, é π ao quadrado sobre 6. É meio assim, você está somando as coisas com números naturais e aparece um π ao quadrado aqui. Sabe-se lá de onde saiu esse π ao quadrado. Mas é π ao quadrado sobre 6. E essa soma aqui, ó, repara que a gente pode lidar com ela assim, ó, você tem aqui 0, aí você vem até 1. Aí você subtrai meio. Então vamos dizer aqui, ó, é S0, aqui é S1. Aqui é S2. Tá, vamos pensar assim, S0 deixa sem S0. Aqui está S1, é somar até 1. S2 é somar até aqui. Aí você vai somar 1/3. Mas você subtraiu um meio aqui. Você vai somar 1/3, que é menos do que meio. Então, você não vai chegar até aqui. Tá? Você vai pegar aqui, mais ou menos uma coisa assim, vai somar aqui. Né? Aqui você tem 1/3 e esse é o S3. Aqui você tem meio. Aí você vai subtrair 1/4, mas 1/4 é menos que 1/3.
Então, quando você subtrair 1/4, você não volta para cá. Você vai pegar a metade disso e vai... Aqui você tem 1/4 e aqui você vai ter o S4. E agora você vai somar 1/5, que é menos do que 1/4. Então você vai para cá. E olha só, tem uma coisa interessante. Então as somas pares estão aumentando. E as somas ímpares estão diminuindo. Só que todas as somas pares estão abaixo de todas as somas ímpares. Então, eu poderia pensar assim, eu preciso de um resultado, deve ser verdade o seguinte, né? Que se eu vou somando, mas tem um cara aqui que não passa, e eu estou sempre aumentando, tem que ter um limite. Pode não ser esse, mas algum limite tem. Então aqui tem que ter um limite aqui, que é a soma desse negócio, que ao mesmo tempo as somas pares crescem para ele e as somas ímpares decrescem para ele. Esse número, aliás, também é o logaritmo de 2. Também, algum dia teremos poderes para esse semestre ainda, para saber que isso aqui é o logaritmo de 2. Na verdade, esse ln, na verdade, assim, logaritmo em matemática é o logaritmo natural. Então, na verdade, eu estou fazendo essa condição, mas eu chamo isso aqui de log de 2. Os outros têm um base 10. Base 10 hoje, base 2 é importante. E a gente vai, mas tem isso. Mas a gente chama de log em matemática o logaritmo natural. O que você chamaria ln. É porque antigamente, né, o logaritmo era usado para fazer contas, transformar multiplicações em somas e tal, e era conveniente você ter os logaritmos na base 10. Tinha tábuas de logaritmos, você entrava no ensino médio, você comprava uma tabela, um livrinho, que tinha os logaritmos, os senos, os cossenos e tal, e você usava isso para fazer contas. Você entrava na universidade, você comprava uma régua de cálculo, que também era uma coisa para fazer multiplicações com somas, que usava logaritmos. Hoje tudo isso virou máquina de calcular. Sempre que a gente botar log de 2, como se fosse... Na verdade, a gente não vai dizer que o logaritmo de x é o expoente ao qual você eleva a base para dar x. O logaritmo de x é o seguinte: você pega aqui a função 1 sobre x, pega aqui o 1, pega aqui o x, e essa área daqui é o logaritmo de x. Essa é a definição que a gente vai. Por exemplo, para esse log de 2, é usar como Não, se eu escrever log de 2, eu pego aqui 1 até 2, pego essa área daqui, isso é log de 2. Mas não, isso não é importante no momento. Tá? Eu só queria... Quanto tempo ainda tem? 5 minutos, 6 minutos. Então eu posso, pelo menos, dizer, olha, essa soma existe. Só que tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte, a gente sabe que a soma é comutativa. Então eu posso trocar a ordem das parcelas, o valor é sempre o mesmo. Mas se você sair trocando a ordem das parcelas aqui, vou dizer para vocês, não é difícil provar, mas bota aqui o 0, escolhe um número qualquer, de menos infinito a mais infinito, inclusive. E eu consigo provar que trocando a ordem das parcelas, eu faço essa soma convergir para esse número que você me der.
Hã? Eu troco a ordem das parcelas e faço a soma convergir para o número que você me deu. 37. Hã? 37. 37. Então, 37. O segredo é o seguinte, ó. Se você olhar para cá, e olhar para cá, todas essas duas somas são infinitas. Porque isso aqui é a metade de 1 mais 1 meio mais 1 terço, não sei o que lá, e essa daqui é maior do que essa. Tá? Porque se eu somasse 1 mais 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto, tal, dava infinito, já mostrei. Só que isso aqui é 1 dividido por 2, mais 1 meio dividido por 2, mais 1 terço dividido por 2, mais 1 quarto dividido por 2, então é infinito dividido por 2, vai dar infinito também. E essa daqui, 1 é maior que meio, 1 terço é maior que 1 quarto, 1 quinto é maior que 1 sexto, então essa daqui é maior do que essa, então ela é infinita também. Então, se eu quero chegar no 37, eu faço o seguinte, eu começo somando os positivos aqui. Aí eu vou somando. Somo, eu sei que um dia eu vou passar de 37, porque essa soma é infinita. Não sei quantos anos vai levar, mas um dia eu passo de 37. Aí eu passei já um pouquinho de nada. Aí eu digo, opa, para, agora eu vou subtrair. Aí subtrai o meio. Aí está aqui o 36, aí eu boto aqui, subtrair meio. Já passei para baixo de 37. Aí eu volto a somar. Aí eu somo, embora eu só tenha menos de meio aqui, eu vou ter que somar um bocado, mas uma hora eu passo daqui. Aí eu subtraio 1 terço. E somo, passo daqui, subtraio 1 quinto. Então o que vai acontecer? Eu estou cada vez mais perto aqui de 37 e estou cada vez mais perto aqui de 37. E os dois vão convergir para 37. E se você me desse menos 37, eu começava subtraindo menos 1 meio, 1 quarto, até descer, depois ia fazendo isso. Então parece uma coisa, eu me lembro, a primeira vez que o professor de cálculo falou que isso era verdade, eu falei, caralho, isso deve ser difícil a beça. Mas... Não é toda soma alternada que a gente consegue fazer isso? Não, se a soma alternada, se você tiver uma soma alternada, assim, com sinais variando, e se ela convergir para um número finito, desde que a soma dos módulos seja infinita, que é o caso aqui, então isso significará o quê? Que os termos ímpares têm soma infinita. O segredo aqui é esse, os termos ímpares têm soma infinita e os termos pares têm soma infinita. Não precisa ser pares e ímpares, mas você tem aqui os termos positivos têm soma infinita e os termos negativos têm soma infinita. Então, se você quiser chegar num número positivo, você começa a somar os positivos até passar, depois você soma os negativos até voltar, e fica nesse vai e vem, e vai convergir. Se quiser um negativo, faz o contrário. Então, é relativamente simples você enxergar isso, né? Que se você tem uma soma que tem termos positivos e negativos, se tanto os positivos como os negativos tiverem soma infinita, mas na ordem que está a soma definita, então você pode sempre fazer essa coisa. Então, quer dizer, as somas infinitas, vamos dizer, a gente ganhou aqui algum traquejo com somas infinitas, né? Temos PG, 1 sobre N, 1 sobre N2, isso aqui é um menos 1 elevado a N mais 1 dividido por N, e ainda sabemos mexer nisso. Então, a gente já tem condições de se situar no meio das somas infinitas. Acho que talvez tenhamos aprendido alguma coisa nova hoje.
Essa é uma primeira ideia de limite. A gente vai ter que, agora, vamos dizer, quando a gente quiser calcular áreas assim de curvas, a gente vai ter que somar pedacinhos e também passar o limite quando os pedacinhos tendem a zero. E quando a gente quiser definir velocidade, a gente vai ter que pegar a velocidade média e fazer o intervalo de tempo tender a zero. O que significa, tá certo? A velocidade é isso, né? Vamos dizer assim, você tem a posição F no tempo T mais H, vou botar ΔT aqui, menos F no ΔT, sobre ΔT. Isso é a velocidade média. Velocidade instantânea, ΔT tem que tender a zero. Então, isso também vai dar uma coisa, zero sobre zero. Tem que ter um jeito de resolver isso para achar o limite. Então, são mais ou menos as ideias assim, que a gente vai precisar. Somas infinitas, taxa de variação instantânea e áreas infinitas. Isso vai ser o nosso objeto no curso de cálculo. E entender os números reais um pouco melhor. Meu plano, então, ainda vamos dizer, quarta-feira continuamos, eu vou dar um teste. E vocês estão perguntando pouco, hein? Estão perguntando pouco. Estão perguntando pouco. Tá? As pessoas que não estão entendendo, todo mundo está pagando, então todo mundo tem o direito de perguntar. E poucas perguntas significa que tem muita gente que não está entendendo e que está com vergonha de perguntar. O chute. Perguntem mais. Tá? E estudem todo dia. Isso aqui acabou. Então, agora vocês precisam saber isso. Claro, se vocês vierem me encher o saco, aí vai ter um monitor, que é um aluno mais antigo, que vai estar aí para ajudar vocês. Ainda não sei como vai funcionar, marquei uma conversa com ele agora. Eu espero, parece que está filmando, a bateria segurou. Então, vou também botar esse filme no YouTube. Olhem, por enquanto, a página do ano passado, as páginas do ano passado, ano retrasado, e perguntem. E se por acaso você achar, cara, não vou entender isso nunca, e se realmente for a dificuldade, eu posso dizer, ó, então vai fazer o curso de introdução ao cálculo para você não entrar em... Mas assim, só se você estiver em desespero. Tá? É também um fato que todos devem levar em consideração, que todos aqui provavelmente eram os melhores, ou estavam entre os melhores alunos de matemática das suas turmas. Então, às vezes você diz, pô, eu era tão bom e agora, entendeu? Eu sempre gosto de contar a história, antigamente a gente tinha, não era Enem, a gente fazia o vestibular da UFRJ, eu era da banca. E sempre eu botava uma questão, sempre assim, eu dizia, não, essa eu vou botar para os caras saberem que a gente só não faz a prova tipo IME, ITA e tal, porque a gente não quer, porque a gente tem que selecionar muito mais gente. Eu não posso fazer uma prova de arrasar se eu tenho que selecionar milhares de alunos, eu não posso jogar, sei lá, fazer com que 100 tirem mais do que zero e os outros todos tirem zero, aí não tem como distinguir. Então a prova de matemática, mas tinha sempre questão difícil, tirar 10 na prova de matemática era realmente... E teve um aluno da matemática aplicada que tirou 10 na prova de matemática, chegou aqui, 10. E no primeiro teste de cálculo ele tirou o primeiro 0 da vida dele em matemática. Mas ele era bom. E depois ele correu atrás e se recuperou. Não estou dizendo que vocês têm que tirar 0, mas vocês têm que estudar agora. Porque antes não precisava, né? Certo? Era só ficar lá chupando sangue e tal, esperando. Agora tem que estudar. Todo mundo. E se você estiver achando fácil por acaso, eu te dou um pouco mais para você
ter dificuldade. Tá?